Bem-vindos ao canal Mundo Bizarro, e hoje iremos falar sobre a gripe espanhola, pandemia que deixou milhões de mortes. E agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. A gripe espanhola foi uma pandemia que ocorreu entre 1918 e 1919 e se espalhou pelos continentes, matando pelo menos 50 milhões de pessoas. A origem é desconhecida, e suspeita-se que possa ter sido na China, no Reino Unido ou nos Estados Unidos. Mas sabe-se que começa com uma mutação no vírus da gripe, H1N1, que se espalha de aves para humanos. Em 11 de março de 1918, quando o soldado Albert Gittel desenvolveu sintomas de gripe, os primeiros casos foram registrados em uma instalação militar no Kansas, Fort Riley, Estados Unidos. Poucas semanas depois, mais de 1.001 soldados foram infectados, e os casos foram identificados mais tarde entre os trabalhadores da fábrica em Detroit. O principal motivo da disseminação da gripe espanhola pelo mundo foi a mobilização de tropas durante a Primeira Guerra Mundial, que afetou diretamente os países envolvidos naquele conflito. Esses países não publicaram notícias sobre a doença. O presidente norte-americano Woodrow Wilson, de 1856 a 1924, censurou a mídia para evitar relatar mortes. Como a Espanha não estava diretamente envolvida no conflito, as notícias sobre a doença vieram de lá, por isso foi chamada de Espanha. Como a gripe espanhola chegou ao Brasil? Depois de ter navios cargueiros afundados por torpedos alemães, o presidente do Brasil, Venceslau Braz, declarou guerra ao reino de Guilherme II em meados de 1918. Enviou para o fronte francês 28 jovens oficiais sob o comando de um general e uma missão médica para implantar um hospital brasileiro, perto de Paris. A missão era formada por 86 médicos, entre civis e militares, aos quais se juntaram 6 médicos que já atuavam na França. Na sua ida para a Europa, essa frota fundiu em Dakar, Senegal, onde aconteceu uma tragédia. Sua tripulação se expôs ao inimigo desconhecido e invisível, o vírus da influenza. Dos cerca de 1.200 homens nos 6 navios, 1.000 adoeceram e 156 morreram. Em setembro de 1918, o Correio Britânico, Demerara, partiu de Lisboa, fez escala em Dakar, Recife e El Salvador e chegou ao Rio de Janeiro. Havia 200 tripulantes a bordo. Em vários estágios da doença, a gripe era transmitida de navios transportados por marinheiros e rapidamente se espalhava por cidades e vilarejos porque não havia remédio para combatê-la. A disseminação é rápida, atingindo principalmente cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Embora estas sejam as duas cidades mais afetadas, todo o país foi afetado, incluindo áreas remotas como a Amazônia. Estima-se que 2/3 dos habitantes de São Paulo, 350 mil pessoas, estejam poluídos, matando 5.000 pessoas e 331 pessoas. Cerca de 12.700 pessoas morreram no Rio de Janeiro, 1/3 do número de mortos no Brasil. Sintoma. Em uma carta escrita durante a pandemia, de 1918 a 1919, mas publicada apenas no British Medical Journal quase 60 anos depois, um médico americano descreveu: a doença começa como uma gripe normal, mas o paciente desenvolve rapidamente a pneumonia mais pegajosa de todos os tempos. 2 horas após a admissão, aparecem manchas marrom avermelhadas nas maçãs do rosto, e algumas horas depois, você pode ver cianose. E se espalha por todo o rosto até que é difícil distinguir o homem branco. A morte vem depois de algumas horas e só acontece por falta de ar até sufocar. É muito ruim. Você pode ver 1, 2 ou 20 pessoas morrer, mas ver esses pobres demônios abatidos como moscas deixaria qualquer um com raiva. Sintoma. Em uma carta escrita durante a pandemia, de 1918 a 1919, mas publicada apenas no British Medical Journal quase 60 anos depois, um médico americano descreveu: a doença começa como uma gripe normal, mas o paciente desenvolve rapidamente a pneumonia mais pegajosa de todos os tempos. 2 horas após a admissão, aparecem manchas marrom avermelhadas nas maçãs do rosto, e algumas horas depois, você pode ver cianose. E se espalha por todo o rosto até que é difícil distinguir o homem branco. A morte vem depois de algumas horas e só acontece por falta de ar até sufocar. É muito ruim. Você pode ver 1, 2 ou 20 pessoas morrer, mas ver esses pobres demônios abatidos como moscas deixaria qualquer um com raiva. De repente,
no final de outubro de 1918, a espanhola começou a desaparecer no Brasil. As pessoas infectadas se recuperam, os pacientes param de morrer e a vida gradualmente volta ao normal. Com os espanhóis, a guerra também desapareceu. Em 11 de novembro, em um vagão-restaurante às margens do Oise, afluente do Sena, na França, os aliados e a Alemanha assinaram um acordo de armistício, sendo o Brasil uma das nações vitoriosas. Sem ninguém para vender café durante o conflito, os brasileiros diversificaram sua produção agrícola em uma sociedade industrializada precoce que fabricava turbinas, elevadores, vagões de trem, tamancos, vasos sanitários, geleias enlatadas, balanças, dormentes e cavaquinhos. As chaminés aparecem nas cidades, nascem embriões da classe trabalhadora. Composto em grande parte por recém-chegados. Uma classe média emergiu do novo grupo de funcionários públicos. Obrigado por assistir ao vídeo, o link da matéria está na descrição. Comente, curta, compartilhe e se inscreva no canal.